Até o dia 2 de maio estão abertas as inscrições para a eleição de novos conselheiros tutelares em Passo Fundo, 10 ao todo. O processo vai escolher, então, 10 conselheiros tutelares para o quadriênio 2020-2023 e também outros suplentes. Quem está com a gente aqui no estúdio para nos falar melhor sobre o perfil necessário para ser um conselheiro tutelar é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Josiane Chapuis. Seja bem-vinda ao PFTV. Qual é o perfil desejado para ser um conselheiro tutelar? Então, isso é algo muito importante, né? Algo que nós vemos trabalhando como comissão, enquanto Condica, que para ser conselheiro não basta querer, né? A pessoa tem que ter um envolvimento com a comunidade, tem que ter uma experiência já em trabalhar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, tem que entender qual é a função do Conselho Tutelar, que hoje é um órgão tão importante dentro da rede de proteção da criança e do adolescente, tem que ser uma pessoa que esteja no meio da comunidade, mas entenda a importância de estar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Você falou aí que é preciso ter experiência na defesa dos direitos. Você pode trazer alguns exemplos de áreas que as pessoas podem se candidatar a essa vaga? Sim, então nós temos um grande leque de pessoas que se envolvem de forma voluntária ou até mesmo profissional com instituições que desenvolvem projetos com crianças e adolescentes, né? Profissionais, seja da área da educação, área do serviço social, áreas afins que trabalham nessa linha de frente em defesa do direito da criança e do adolescente, que conhecem os estatutos, então, que estão previstos em lei, no ECA, né? Pessoas que têm um conhecimento da realidade também que o Passo Fundo vive hoje em relação à criança e adolescente. Estamos falando, então, de professores, psicólogos, advogados ou bacharel em Direito, são áreas que têm uma afinidade com a natureza do trabalho. Isso, e até mesmo pessoas que tenham de nível médio, né, que é um critério obrigatório, então, no mínimo, conclusão do nível médio, mas que tenham um envolvimento comunitário e engajamento social dentro da comunidade de Passo Fundo. São 10 novas vagas e mais 20 vagas de suplentes. Isto, né? Então, os suplentes eles são chamados em caso de desistência de algum conselheiro titular e também são chamados para cobrir os períodos de férias e afastamento por licença-saúde. Quais as etapas depois que a pessoa interessada se inscreveu? Como acontece o processo seletivo? Então, são 3 etapas do processo. A primeira etapa é a etapa de inscrição e apresentação da documentação exigida. Essa documentação ela está toda no site da Prefeitura Municipal, então tem o link lá, a pessoa pode acessar. E então passa por uma avaliação, é a primeira etapa. A segunda etapa são as avaliações psicológicas e psiquiátricas para o exercício da função. Então, as pessoas passam para a gente possa ter uma noção de como ela reage a situações de tensão, situações de risco, situações delicadas às quais os conselheiros se deparam, né? Quando tem que estar atendendo algumas situações de violência sexual, de agressão. Então, para a gente ter um pouquinho noção do perfil da pessoa e como que ela vai reagir diante disso. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa, então, passa por um curso preparatório na área da infância e da criança e do adolescente, né, com uma prova seletiva. Então, essa prova vai incluir questões sobre o direito da criança e do adolescente, redação, para que, então, o candidato ele fique apto para ir ao voto popular, que é a última etapa, então. Qual é o salário de um conselheiro tutelar? Então, hoje, o salário ele é pago, então, pelo governo municipal, né, pela municipalidade, ele está no valor de R$ 4.200. Agora, nós estamos falando de uma profissão, de uma rotina de trabalho que tem muita relação com uma missão de vida também, porque é preciso uma dedicação que vai certamente além da carga horária estabelecida. Com certeza, né? Então, quando se torna conselheiro tutelar, a gente sempre fala que não é uma profissão, né? É uma função, é algo que você está sendo empossado para ser conselheiro tutelar e você vai ser conselheiro tutelar 24 horas do seu dia, né? Porque sempre que tiver alguma situação de violação de direitos de criança ou adolescente, o conselheiro tutelar embutido dessa função, né? No uso da sua atribuição, ele precisa estar ali disponível. disponível. Tanto que não é possível
possível ter uma outra relação profissional, não é possível trabalhar para alguma outra empresa. Não, é dedicação exclusiva ao exercício da função, justamente pela importância que esse órgão tem na rede de proteção. Só para a gente encerrar aqui, 10 conselheiros seria um número bom para Passo Fundo? Sim, né? Nós temos hoje 2 conselhos tutelares em Passo Fundo, então são 5 conselheiros para cada microrregião 1 e microrregião 2, que nós falamos, né? Divisão de território, que é o número hoje estabelecido pelo número de habitantes de Passo Fundo que nós deveríamos ter. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada.